Oportunidade de alimentar o povo que Deus lhes tem confiado. Amém? Deus seja louvado pela vida de vocês. Amém? Quero louvar a Deus também pelo meu amigo José, que foi a ponte, que me fez esse convite através do Espírito, para que eu pudesse estar aqui trazendo a palavra a vocês. Amém? Me faço acompanhado da minha esposa, a evangelista Dara, a minha filha Helena, e que Deus possa abençoar toda a igreja que de certa forma cooperam para o desenvolvimento desta obra. Amém? Também tenho dois amigos aqui, meu amigo César, meu amigo Luan, fiz o convite, graças a Deus eles estão presentes, e também os pais do meu amigo Luiz. Glória a Deus, é muito bom revê-los. Amém? Quem encontrou, diga: eu encontrei. Verso de número 8, diz assim: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até a achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Verso 10. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém, queridos? Glórias a Deus. Se o sonoplasta conseguir me ajudar com um fundo bem baixinho, se não for incomodar, que Deus possa te abençoar. Amém? Queridos, me foi proposto um tema para esta linda festa, e o tema é resgatando os valores. Para tanto, eu preciso que vocês redobrem a sua atenção aqui em mim, pois eu julgo que para termos uma boa absorção da palavra, é necessário que o Espírito de Deus leve a nossa mente cativa, para que possamos compreender de fato aquilo que Ele tem a nos revelar através de sua bendita palavra. Jesus, como sendo um pregador, um mestre por excelência, incomparável, ele empregava o método das parábolas. Jesus, ele falava em parábolas para revelar aos seus discípulos e para a multidão verdades acerca do reino de Deus. O método que Jesus se utilizava era, ele usava exemplos terrenos para ilustrar verdades celestiais. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 13, verso de número 35, Jesus disse: abrirei a minha boca em parábolas e proclamarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Ou seja, o motivo pelo qual Jesus ensinava por meio das parábolas era para revelar coisas que estavam ocultas desde a fundação do mundo. O texto supracitado, isto é, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 15, nós temos uma única parábola com 3 acontecimentos. Quantos acontecimentos? 3 acontecimentos, contada por Jesus. Nós temos a ovelha perdida, nós temos a dracma perdida e nós temos o filho pródigo. Vale ressaltar que a ênfase desta parábola contada por Jesus é
o amor do Pai, o amor de Deus por aquele que se perdeu. Se não, vejamos, Jesus ele conta uma história de um homem que tinha 2 filhos. Quantos filhos? 2 filhos. Nós conhecemos essa história, pastores, como a parábola do filho pródigo. O texto diz que o filho mais novo diz ao seu pai: Pai, eu quero a minha parte da herança que é por direito. O texto diz que o pai concede ao filho a sua parte na herança, tendo em vista que no Oriente, para o filho pedir a sua parte na herança, o pai tinha que ter morrido. Desta forma, o filho pródigo, quando pede ao seu pai a sua parte na herança, ele estava dizendo, em outras palavras: Pai, para mim, o Senhor já não existe mais. O filho estava desonrando o pai. Não muito depois de alguns dias, o texto diz que ele vai para uma terra bem distante da casa do pai. E ele começa a viver uma vida dissoluta, irresponsável, vivendo uma vida de completa libertinagem. Ele começa a gastar tudo quanto ele tinha com meretrizes, isto é, com prostitutas. O texto diz que após o filho pródigo gastar tudo quanto ele tinha, coincidentemente vai haver fome na terra. Então, o filho pródigo ele vai até os cidadãos daquela terra, e um dos cidadãos vai lhe conceder um emprego, e o emprego era cuidar de porcos. O texto diz que a situação deste jovem era tão difícil, tão precária, que ele começa a sentir vontade de se alimentar com a comida que os porcos comiam. Ele só não comeu porque, segundo a Bíblia, não lhe concederam aquilo que ele estava querendo, não lhe concederam o alimento dos porcos. É aí que a Bíblia diz que o filho cai em si e diz: na casa de meu pai, até os trabalhadores têm fartura de pão, e eu aqui padeço fome. Perceba, se o filho caiu em si, isso significa que ele estava fora de si. E ele demorou muito para cair em si. Ele demorou tanto que ele chegou a perder tudo quanto ele tinha. Tendo em vista que um pecador ele só consegue cair em si através da atuação da graça de Deus. Nenhum pecador consegue cair em si com seus próprios méritos, com a força do seu braço. Então era a própria graça de Deus efetuando na vida do filho pródigo. Mas o interessante é que muitos de nós demoramos muito tempo para cair em si. E pelo fato de demorarmos muito tempo para cair em si, algumas das vezes perdemos o casamento, perdemos o emprego, perdemos a chance de avançar no ministério. Por quê? Porque demoramos para cair em si e nos afastamos da casa do Pai. Mas o que o texto quer nos dizer, a intenção desse texto é nos mostrar que ainda que a nossa condição esteja em uma forma em que nós achamos que não há possibilidade de um recomeço, o texto está nos dizendo que há possibilidade de um recomeço na vida daquele que caiu. Ainda há esperança para aquele que saiu e que perdeu tudo. Quem sabe alguém vai dizer para mim: mas você não sabe o que eu fiz, você não sabe o que eu cometi lá fora. Talvez foi um adultério,
talvez foi uma fornicação, talvez você mentiu, talvez você voltou a roubar, mas eu quero te dizer que ainda há possibilidade para um recomeço na sua vida. A graça de Deus está dizendo: enquanto o pecado gera morte, eu estou presente para gerar vida no seu espírito. Há possibilidade de um recomeço. Para o homem não há possibilidade. Para o homem está impossível, porque nós começamos a nos acusar. Mas Deus, com a sua infinita misericórdia, Ele está dizendo: ainda há um recomeço para a sua vida. Ainda não é o fim. Salomão vai dizer que o segredo não está no começo, o segredo está no fim. Muitos começam bem, terminam mal, mas outros começam mal, não desiste. Assim como muitos estão aqui e vão terminar bem, porque a trombeta vai tocar e Cristo vai resgatar e buscar a sua igreja. Aramandai, assobe, aramandai. O filho cai em si e diz: irei ter com meu pai. Diz o texto que o pai de longe, repita comigo, de longe enxerga o filho. E o texto não diz, mas a Bíblia me dá o direito de pensar. É como se eu estivesse vendo, pastores, o pai de longe olhando e dizendo assim: eu conheço aquele cabelo, eu conheço aquela forma de andar. O texto não diz, mas me dá o direito de pensar. Parece que eu estou vendo todos os dias o pai pela janela dizendo: ele foi embora, mas eu sei que ele vai voltar. É a mesma coisa a Deus. Nós nos revoltamos e dizemos: vou sair da casa do pai, vou virar as costas para o pai. O pai até deixa você ir, mas ele diz: eu vou ficar esperando de braços abertos, porque eu sei que você vai voltar. Você foi, pode até se sujar, pode até se corromper, mas eu sei que um dia você vai voltar, e eu estarei de braços abertos para te receber. O pai olha para o filho e diz o texto que ele corre de encontro ao filho. Perceba um detalhe importante: não é o filho que corre de encontro ao pai, é o pai que corre de encontro ao filho. E no Oriente, queridos, uma pessoa de idade não poderia correr. O pai quebra o protocolo. Quantos protocolos Deus não quebrou para que estivéssemos aqui? Quantos protocolos Jesus não quebrou para nos salvar e para que hoje nós estivéssemos aqui todos juntos glorificando o nome dEle. Ele quebrou o protocolo para nós estar aqui glorificando o nome dEle. O pai o abraça, o pai o beija, o filho olha para ele meio temeroso e diz: pai, pequei contra o céu e perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me de mim como um dos teus trabalhadores. O pai olha para o filho e na sequência olha para um dos servos e diz: vai depressa e busca uma roupa, e não é qualquer roupa, busque a melhor roupa e veste-o. Busca o anel de autoridade e coloca em seu dedo. Busca as sandálias de filho e coloca em seus pés. Pegue o bezerro cevado e mata-o, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi salvo. A expectativa do filho era: eu vou até meu pai, mas ele vai me disciplinar. Eu vou até meu pai e ele vai fazer de mim como um dos seus trabalhadores. Mas não foi isso que aconteceu. A preocupação do pai foi revestir o filho.
A preocupação do pai foi colocar de novo o anel de autoridade no seu dedo. A preocupação do pai foi colocar as sandálias de filho. Deus está dizendo aqui nesta noite, Ele está querendo revestir pessoas. Ele está querendo devolver autoridade para filhos que saíram. Deus está querendo trazer de volta as sandálias de filho, para terem a convicção de que é filho, que saíram um dia, se afastaram um dia, viraram as costas um dia, mas não deixaram de ser filho, porque existe ex-esposo, existe ex-esposa, mas não existe ex-filho. Uma vez filho, filho para sempre. Mas você diz, eu não saí, mas tem o filho que está perdido dentro. Aramanda yasobe aramandai. Quem é o que está perdido dentro? Para ele nada está bom. Quando o filho volta, o pecador, ele murmura, ele diz: estava ontem na rua, hoje já está aqui adorando. Estava ontem na rua e os pastores dão mais atenção para ele do que para mim. E Deus está dizendo: ei, não se turbe o seu coração, tudo que é meu é teu. Vocês são herdeiros e co-herdeiros de Cristo. Se alegre, porque se o céu está se alegrando com o pecador, a igreja também tem que se alegrar. A Bíblia diz que ele é abraçado pelo pai. O pai o beija. O pai devolve a autoridade para o filho. Mas sabe o que é o interessante? Como eu disse, para que o homem caia em si, se arrependa, porque eu posso aqui, queridos, pregar muitas coisas. Eu posso aqui pregar muitos textos bíblicos, mas se o Espírito não convencer, de nada vale. Paulo pregou, mas quem abriu o coração de Lídia foi Deus. Então o pregador prega, mas depende de Deus para que Deus possa abrir o coração. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Lá em Tiago capítulo 1 verso 21 diz assim, que a palavra de Deus em vós enxertada é poderosa para salvar as almas. Mas ele diz que devemos receber a palavra com mansidão. Por quê com mansidão? Porque geralmente quando a palavra está nos confrontando, o que fazemos? Resistimos. É com o irmão do lado. Não, é com os irmãos lá da galeria. Não, é com o sonoplasta. Mas Deus está dizendo, receba a palavra com mansidão, porque ela é poderosa para salvar a sua alma. E salvar aqui é metanoia, é mudança de mente, mudança de comportamento, mudança de atitude, mudança de conduta, mudança de caráter. É alguém sair das trevas e dizer: eu sou a luz do mundo e o sal da terra. Quando ele cai em si, é o Espírito Santo que o convence do pecado. O Pai é Deus. E aonde está Jesus da história? O próprio caminho que ele faz. Porque a Bíblia diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Em uma ocasião, queridos, Jesus adentra a uma aldeia dos samaritanos. E Jesus está com seus discípulos e ele os envia para lhe preparar a pousada. Quando ele chega, os samaritanos não lhes concedem pousada. E é interessante, Tiago e João ficam indignados e dizem assim: mestre, quer que digamos que fogo caia do céu e consuma todos eles, como fez Elias? Jesus, por sua vez, olha e replica dizendo:
de que espírito sois? O Filho do Homem não veio matar as almas dos homens, mas veio salvá-la. Em Lucas 19, Jesus está adentrando a Jericó e passando por Jericó. E a Bíblia diz que um homem por nome Zaqueu, o chefe dos publicanos, um homem de pequena estatura, vai subir em uma figueira e vai dizer assim: deixa eu ver quem é esse Jesus. Jesus olha para Zaqueu e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar ou pousar em tua casa. Perceba, queridos, que Zaqueu não o convida. Zaqueu não convida Jesus. É Jesus quem se convida a adentrar a casa de Zaqueu. Até porque a vontade de Zaqueu era ver quem era Jesus. Zaqueu não esperava que Jesus ia entrar na sua casa. Sabe por quê, queridos? Porque não fomos nós que morremos por Ele, foi Ele quem morreu por nós. Não fomos nós que deixamos a glória, mas foi Ele que deixou os altos céus para morrer em morte de cruz. Não fomos nós que o amamos, mas foi Ele que nos amou primeiro. Ele adentra a casa de Zaqueu. E os homens religiosos da época começaram a murmurar, dizendo: ele entra na casa de pecador. Mas dentro da casa está acontecendo um relacionamento entre Jesus e Zaqueu. Zaqueu se levanta e ele diz: Senhor. Perceba a expressão que ele usa. Ele usa a expressão Senhor. O que isso significa? Que Zaqueu estava confessando Jesus como Senhor de sua vida. Porque a única forma de sermos salvos é o confessando como Senhor de nossas almas. Romanos capítulo 10, verso de número 9, verso de número 10 diz: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então será salvo. Verso 10, visto que com a boca se faz confissão para a salvação, mas com o coração se crê para a justiça. Quando Zaqueu usa a expressão Senhor, ele estava confessando Jesus, e é ali que ele é salvo. Mas olha o que Zaqueu faz, querido, e preste atenção nisso. Ele se levanta e diz assim: Senhor, eu vou dividir a metade do que eu tenho com os pobres, e se tiver defraudado alguma coisa, devolverei quadruplicado. Perceba, mais uma vez, Jesus não dita para Zaqueu o que ele tem que fazer. Jesus não diz para Zaqueu: Zaqueu, divide a metade dos seus bens com os pobres. Jesus não diz. Jesus não diz para Zaqueu: Zaqueu, se porventura você defraudou alguém, devolve quadruplicado. Zaqueu não diz. Quando Zaqueu diz, queridos, Jesus não diz. Quando Zaqueu diz assim: eu devolverei, eu darei metade dos meus bens aos pobres, já Zaqueu estava sendo generoso, e isso não vinha de Zaqueu. Quando Zaqueu dizia assim: eu vou dar, se eu defraudei alguém, eu vou dar quadruplicado, já Zaqueu estava cumprindo a justiça. Também não era típico de Zaqueu. Mas por que Zaqueu está fazendo tal coisa? Porque Jesus adentrou a casa dele. E quando Jesus adentra a casa de alguém, essa pessoa nunca mais é a mesma. Não entendi, presbítero, vou te explicar. Quando Jesus adentra a casa de alguém, quem mentia não mente mais, quem usava droga não usa mais, quem roubava não rouba mais. Por quê? Jesus adentrou a casa, e a vontade dele é o quê? É adorar, porque já entendeu, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Jesus olha para Zaqueu e diz assim: hoje há salvação nesta casa. Você crê assim? Que há salvação nessa casa hoje? Porque o Filho do Homem veio salvar aquele que havia se perdido. Queridos, estamos diante de um texto poderoso.
capítulo 15 de Lucas, o texto diz que os publicanos e os pecadores vinham ouvir Jesus. Imagine você estar em um ambiente pregando a palavra, e os pecadores, os traficantes, pessoas que não conhecem a Jesus, se reunir só para ouvir a palavra de Deus. É coisa linda. Mas o texto diz, queridos, que os religiosos, mais uma vez, os fariseus e os escribas, começaram a murmurar, porque Jesus recebia os pecadores. Tem gente que não faz, e não deixa quem quer fazer. Tem gente que murmura, ao invés de estender a mão, e Jesus disse: eu não quero sacrifício, mas eu quero misericórdia. Misericórdia eu quero e não sacrifício. Queridos, a Bíblia diz que por causa disso Jesus vai contar uma parábola. Jesus vai olhar para aqueles homens religiosos e vai dizer assim: qual de vocês, tendo 100 ovelhas, quantas ovelhas? 100 ovelhas, perdendo uma, deixa as 99 no campo e vai atrás da que se perdeu. Jesus aqui está usando coisas terrenas, como disse anteriormente, para ilustrar verdades espirituais. É óbvio que Jesus não estava falando diretamente para a ovelha, o animal. Ele estava falando de pessoas. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: qual de vocês, religiosos, que tendo 100 justos, mas um se corrompe, deixa os 99 justos na congregação e vai de encontro àquele que se perdeu? Por algum motivo ele saiu. Por algum motivo ele se desgarrou. Por algum motivo ele deixou a congregação. Por algum motivo ele deixou a unidade do corpo. Não cabe que nós queremos buscar o porquê ele saiu. E dizer ele saiu porque disso. Ele saiu porque não orava. Ele saiu porque ele não adorava direito. Ele saiu porque não lia a Bíblia. Não, isso não cabe, o julgamento assim, injusto, não cabe à igreja. O que cabe à igreja é orar e ir atrás daquele que se perdeu. Ele pode estar machucado. Ela pode estar machucada. Eu lembro que quando eu estava no mundo, pessoas me chamavam para vir à igreja. Eu roubava, eu traficava, eu até tinha vontade, achava bonito quando alguém estava pregando, mas eu não tinha força para vir. E quando vinha, não entendia nada. Mas um agente chamado Espírito Santo não desistiu de mim. Alguns olhavam para minha mãe e diziam assim: coitado dessa senhora, ou vai ver o filho morto ou preso. Mas para a glória de Deus, e não é com um sentido de vingança, mas para a glória de Deus, as mesmas pessoas já me ouviram ministrar, e muitas já me abraçaram chorando, e disseram o que Deus fez na sua vida. Parabéns, senhora, pelo seu filho. Deus honra, aonde há vergonha, Deus concede dupla honra. Eu não sei se na sua casa tem uma ovelha desgarrada, mas eu quero te dizer: não desista dele, não pare de orar por ele, não pare de buscar por ele, porque a qualquer momento Jesus vai na sua casa, transforma e faz uma obra na vida dele. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. A ovelha se desgarrou.
Mas Jesus, como um bom pastor, queridos, ele vai de encontro a essa ovelha. E a ovelha está esperando o cajado do pastor. Isso aqui é uma lição muito grande para mim e para você. Porque geralmente nós já começamos com um cajado. Falei para você que você ia se afastar. Eu falei para você, você não me deu ouvido, agora segura as consequências aí. Mas olha a lição que Jesus nos dá. A ovelha está esperando o cajado do pastor. A ovelha está esperando uma disciplina do pastor. Não estou dizendo que você não deve exortar, mas há momentos certos para a exortação. A ovelha está esperando uma exortação, uma correção do pastor. Mas diz o texto, que ele a pega no colo e a coloca em seus ombros. Ela está esperando ele levar ela para o aprisco, mas sabe para onde ele leva? Para a sua casa. Chama os amigos e começa a se alegrar. Isso é graça. É o amor que nós não merecemos. Jesus está dizendo, talvez Satanás está nos acusando, dizendo assim: você pecou, você falhou, você não é digno de estar aqui nesta casa. Mas Deus está dizendo: ei, na casa tem misericórdia, na casa tem graça, na casa tem o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O que é graça, pregador? É Deus dando tudo em troca de nada, por alguém que nada merece. Ele deu tudo por nós, e nós não merecíamos, mas Ele decidiu morrer por nós. Ele se alegra. Mas Jesus, ele entra agora em uma outra história. Em outro acontecimento, ele começa a falar de dracma. E ele diz aos religiosos: qual de vocês tendo 10 dracmas, quantas dracmas? 10 dracmas. Perdendo uma, não acende a candeia, vai à casa, procura com diligência, até achá-la. Jesus está nos ensinando algo poderosíssimo, porque a moeda, ela é insensível, e a moeda é como aquele filho que não saiu de casa, e que estava insensível, quando o filho mais novo voltou para casa. E às vezes estamos insensíveis no culto, perdidos na casa, o louvor já não nos toca, a oração jamais não mais nos toca, estamos insensíveis no culto, talvez até nos sentimos sem ambiente, uma frieza adentrando o nosso coração, e quem sabe alguém dizendo: se o pregador não revelar minha vida por completo, hoje é meu último culto. Está insensível. Mas a Bíblia diz que o dono da casa acendeu a candeia. E a Bíblia diz que a palavra dele é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Talvez o louvor não te alcançou, talvez a oração do varão aqui não te tocou, mas a palavra está sendo pregada, está varrendo a casa, está dizendo: eu vou te achar na casa, eu vou te achar na casa, eu só saio daqui quando eu te achar. E deixa eu falar uma coisa, ele já achou o coração de crente nessa noite. A palavra está ardendo no seu coração, é porque o Espírito está se movendo aí. E deixa eu te falar uma coisa, fica tranquilo, ele está fazendo a obra, ele está fazendo a obra. Você não vai sair da mesma forma que adentrou. Você vai chegar na sua casa e vai dizer: interessante o que o pregador falou comigo, eu preciso ser achado, eu preciso voltar. Voltar para a casa do Pai.
Ele não desiste daquele que se perdeu. Ele não desiste daquela que se desgarrou. Ele não desiste do filho que saiu, ou daquele que está perdido dentro de casa. Ele não desiste de você. Ele não desiste de mim, queridos. Jesus está dizendo, é momento de nós sermos achados pela palavra dEle. Sabe por quê, queridos? Que nós devemos nos manter firme, dizendo não para o pecado, dizendo não para o mundo, fazendo como o conselho do apóstolo Paulo à igreja aos romanos, nos apresentar como sacrifício vivo, santo, perfeito e agradável, porque este é o nosso culto racional. Não se conformar com o mundo, mas sermos renovados pela palavra, no nosso entendimento. É nos apresentar a Ele como sacrifício vivo. Porque eu sei que não é fácil, queridos. Eu tenho 30 anos, 7 anos de ministério. Hoje eu sou co-pastor na igreja de Congrego, sou presbítero pela graça de Deus. E eu sei que não é fácil para pessoas jovens, para pessoas mais velhas também, porque lutamos contra a nossa carne, lutamos para não fazer a vontade do mundo, lutamos contra os nossos próprios desejos, e quando pensamos que não tem mais nada, lutamos contra Satanás e os seus demônios. Mas não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou vos preparar um lugar. E quando eu for preparar o lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, assim diz o Senhor. Arabaia sébia, aramandagaia sob aramandai. Deus está dizendo, filho, filha, suporta mais um pouquinho, persevere mais um pouquinho, resista a essa luta mais um pouquinho, porque a glória que eu tenho preparado, não há choro, não há pranto, não há morte. Deus está dizendo, a qualquer momento a igreja é arrebatada, e estaremos diante dele dizendo, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Suporta a igreja mais um pouco. Lembra aquele louvor? Consolador, não sai daqui. Meu peito dói, minha alma chora, se tu sair. Deixa eu te falar uma coisa, naquele quarto o Consolador estava contigo, naquele carro preocupado o Consolador estava contigo, na perseguição na empresa o Consolador estava contigo. E deixa eu te dizer uma coisa, Ele disse que nunca te deixaria, mas estaria conosco pelo século do século. Há uma abundante graça nessa casa. Eu não sei se você está sentindo essa presença gostosa, mas há uma abundante graça nessa casa. A Bíblia diz que quando nós aceitamos a Cristo, nós tornamos um espírito com Ele. No original ali é amalgamar. E as mulheres aqui gostam de fazer bolo, sim ou não? Tem que fazer bolo para o marido, irmãs. Minha esposa está ali, ó. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sei que vocês, até os homens, são todos inteligentes. Você vai colocar uma massa, farinha de trigo. Você vai bater 3 ovos. Do nada você diz assim,
Me arrependi de colocar 3 ovos, era ter colocado 2. Mas você já misturou a massa. Deixa eu te perguntar e você me responde, por favor. Há possibilidade de haver uma separação aí, uma vez que está misturada a massa com o ovo? Quando Jesus diz assim, que Ele é um Espírito conosco, Ele está dizendo, não há possibilidade de haver separação. Paulo vai dizer que nem a morte, nem o principado, nem potestade, nem a fome, nem a nudez, nada, nem ninguém nos separará do amor de Cristo. Queridos, se coloquem de pé que meu horário já está indo embora, tenho 10 minutinhos. Quero convidar minha esposa aqui para estar adorando ao Senhor, amém? Eu peço que vocês adorem conosco. Saiam daqui se sentindo amado por Cristo. Lute contra o pecado, lute contra o mundo, mas permaneça firme na presença de Deus. Aleluia, Jesus. Deus, Ele quer chamar filhos pródigos de volta para casa. E Ele já te achou, porque você sabe que Ele está falando contigo. Para aqueles que estavam perdidos na casa, já foram achados também. E eu tenho certeza que todos vão sair daqui convictos de uma coisa: eu sou filho, eu sou muito amado pelo meu Pai. Glória a Deus. Compromete os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos estar adorando ao Senhor. Medite nesse louvor, queridos. Deus, Ele está contigo em todos os momentos. Em todos. Até no momento que você pede uma direção, Ele fica em silêncio. Ele está contigo. Bem sei eu que tudo pode. Aleluia, Jesus. Nenhum dos teus planos não deixe ninguém sair vazio, podem Senhor. se frustrar. Que todos possam sair fortes daqui, Senhor, glorificando o teu nome, Senhor. E a minha vida em tuas mãos está. Que todos possam sair transbordando no nome de Jesus. Podem se Tua palavra foi e ela cumpriu aquilo pelo qual ela foi enviada. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar. Aleluia! Aleluia, Jesus. Quando ninguém puder te ajudar, Ele é quem te ajuda. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar,
Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, Jesus falando no seu ele íntimo. não te queimará. Olhe dizendo que está pois contigo. Eu estou contigo. Saia convicto filho, daqui. Eu Ele não te estou abandonou, ele está contigo, contigo. Filho, eu estou contigo. Filho, eu estou contigo. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o tempo. Sou eu dono do vento, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Uou, uou. Aleluia. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar. Não tem tempos mas assim. se Deus tem um plano contigo, Ele tem um plano ninguém contigo. impedirá. E ninguém pode impedir aquilo que Ele tem Glória a a Deus. fazer em suas vidas. As palmas louvem ao Senhor. Posso fazer o apelo? Com certeza. Queridos, eu não poderia, porque essa é a finalidade da pregação. A finalidade da pregação é edificar o corpo de Cristo e resgatar aqueles que se havia se perdido. Quero perguntar se tem alguém aqui que hoje quer se reconciliar com Jesus. Que a palavra foi de encontro ao seu coração, porque eu tenho certeza que a palavra falou. Se tem alguém para se reconciliar, ou se tem alguém para aceitar Jesus. Não se preocupe como vai ser daqui para frente, deixa que Ele faz. Porque só estamos de pé por causa da graça. É a graça que nos sustenta, não é mérito do homem. Por nós nem estaríamos aqui, estaríamos em outro lugar, mas o Espírito nos trouxe aqui, porque o querer e o efetuar não vem de nós, vem dele. Tem alguém para se reconciliar com Cristo? Queridos, eu sou muito fiel ao horário, meu pastor me ensinou assim, amém? Eu tenho 7 minutos, mas eu vou deixar para o pastor, amém? Que Deus possa abençoá-los de uma forma poderosa. Foi muito bom conhecê-los. Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Meu amigo José, meus amigos que me acompanharam, Deus abençoe minha esposa, toda a amada igreja, tá bom? Saiam convictos daqui, vocês são filhos. Permaneçam firmes, digam não ao pecado, não à corrupção. Lute, peça ajuda, porque a graça, o Consolador, Ele sempre estará perto de você te ajudando, amém? As palmas louvam ao Senhor.